Êxodo capítulo 12, nós vamos compreender então a instituição da Páscoa, que não tem nada a ver com essa Páscoa comercial, que é divulgada no mundo inteiro, onde um coelhinho vem com um ovo de chocolate, que não tem nada a ver com a Bíblia isso, e leva aí para alimentar o comércio, né, para fomentar o comércio nesses nossos períodos. Na verdade, aqui nesse momento em que é anunciado, né, que vai vir a última praga, então o Senhor se dirige a Moisés e Moisés começa a instruir o povo. E a orientação é que se verificasse o número de pessoas, das famílias ali do povo de Israel, e que eles fizessem um cordeiro assado, que podia ser um cabrito, e para que eles pudessem comer. E com a morte desse cordeiro, uma vez que a família mata esse cordeiro para comer, eles têm que pegar um pouco do sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta. Então, por exemplo, aqui atrás, você está vendo aqui a porta do meu quarto, aqui seria um umbral, né? Você vai passar o sangue aqui, era isso que os israelitas tinham que fazer. E aí o Senhor também instrui dizendo o seguinte: olha, naquela noite vocês vão comer um pão sem fermento, porque não havia tempo para que esperar aquela massa ficar levedada, então tinha que ser uma coisa com pressa. E a Bíblia fala isso: vocês vão ficar todos prontos para comer, vocês vão comer tudo que der para comer, enfim, e comer com pressa, já pronto para viajar. E aí a palavra diz o seguinte: comam depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Ou seja, naquela noite, a palavra do Senhor nos diz isso aqui no capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha que interessante então. Então a Páscoa, o que ela é? Ela é a passagem desse anjo da morte que vai ali no Egito, mata todos os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos, quer seja dos homens ou dos animais. Mas o Senhor, executando esse juízo contra os egípcios, livra o povo de Israel desse tipo de coisa. E justamente essa marca desse sangue nesse umbral da porta é o sinal que naquela casa o anjo da morte não poderia entrar. É o que está na Bíblia aqui, tá? Inclusive no versículo 13 está dizendo que esse sangue será o sinal nas casas em que as pessoas souberem que ali são os filhos de Israel, enfim, tudo mais. E também no Êxodo capítulo 12 nós vamos ver que se instituiu a festa dos pães sem fermento, ou como algumas versões da Bíblia diz, os pães asmos. Porque é justamente atrelado a esse consenso da Páscoa, né? Não havia tempo suficiente para colocar o pão para ficar fermentando e crescendo a massa, então se comia sem fermento. E aí houve então a instituição dessa festa: olha, vamos celebrar porque nós vamos comer o pão sem fermento, porque como a gente tinha pressa para ser liberto desse anjo da morte, para ser poupado do anjo da morte, nós estamos ali celebrando a fidelidade de Deus realmente, porque nós não tínhamos tempo de mais fermentar o pão. Então esse é o contexto da coisa. E também, ali no capítulo 12, nós vamos ver então que Moisés reúne os anciãos de Israel e explica como é que vai funcionar a Páscoa. Eles instituem então a Páscoa. E aí acontece justamente aquilo que Deus havia dito sobre a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Então diz aqui, a partir do versículo 29, que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que estava lá junto com o faraó, e de todos os seus oficiais, de forma então que houve realmente uma comoção muito grande. Você imagine uma nação que era realmente volumosa, e que todos os filhos mais velhos foram exterminados, foram mortos, né? E aí, esta foi a última praga então que Deus fez, né, executando o seu juízo naquele povo. E assim que essas mortes foram constatadas, Faraó manda chamar Moisés e Arão. E aí, nesse momento então, e definitivamente, não como das outras vezes que Faraó sempre voltava atrás, na verdade ele chamou os dois e falou: olha, vocês saiam daqui do meio do meu povo, você e todos esses filhos de Israel, vocês vão, adorem ao Senhor como vocês disseram, vocês levem tudo que é de vocês, vocês vão embora e me abençoem também, né? E aí o povo, os egípcios, começaram a insistir que eles fossem embora rápido. Então o que aconteceu? O povo pegou toda a massa do pão, que não tinha ainda sido fermentada, evidentemente não dava tempo, né? Arrumou todas as suas trouxas de roupa, colocou aí sobre os ombros, e conforme realmente aquilo que Deus havia orientado Moisés, eles haviam também no capítulo 11 pedido para alguns egípcios alguns objetos de prata, né, para que pudessem, e de ouro também, para que pudessem levar. Então foi desta forma
que eles pegaram aqueles pertences ali dos egípcios, porque o Senhor fez esse favor, né, de tocar no coração desses egípcios para abençoar os filhos de Israel, emprestando esses objetos de prata e de ouro. E foi dessa forma então que o povo sai do Egito, né? Então precisou acontecer todas essas tragédias, todas essas pragas, inclusive a morte do primogênito, que é uma prova muito clara que quando Deus ele executa o seu juízo numa nação, ele executa integralmente, ok? E assim nós continuamos as nossas leituras e no Êxodo 12 ainda permanece, né, mais detalhes de como o povo de Israel já estava saindo do Egito. E, enfim, ali nós temos alguns detalhes em relação a tempos e datas. E também, no fim do capítulo 12, além de já Moisés ter instruído os anciãos e etc., o próprio Senhor fala com Moisés e Arão sobre como alguns critérios para que a Páscoa pudesse ser celebrada. Então, um exemplo, né? O Senhor disse muito claramente para Moisés e para Arão que nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa. Isso é muito interessante. E também colocando algumas exceções, por exemplo, o escravo naquela época ele podia comer se ele fosse circuncidado, que era a questão da aliança para com Deus. Então nós vemos aqui nesse capítulo cheio de detalhes e cheio de riquezas que o Senhor cumpre essas pragas como ele disse que ele ia fazer, e da mesma forma que Deus havia falado com Moisés e com Arão, foi exatamente o que aconteceu. Após essa morte dos primogênitos, o povo já sabia que isso ia acontecer. Após essa morte, Faraó permite com que o povo vá embora, e o povo já não estava desavisado, porque estavam todos prontos, esperando vir essa ordenança para ir embora, ou seja, obedeceram a Deus nesse sentido. E assim que vem a notícia, olha, vamos embora, já estava todo mundo pronto para que não se perdesse tempo naquilo que Deus havia determinado como acontecesse. Então, essa saída, né, esse êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, dessa escravidão que eles estavam sofrendo, realmente começou então a partir de agora, né? Deus já havia visto tudo, manda as pragas, fez todas essas histórias que nós relatamos ao longo todos esses vídeos para chegar até aqui.